Oi, gente linda, como é que estão vocês? Olha só, vamos lá, pega teu livro de geografia, vamos abrir lá na página 48 e falar sobre um novo capítulo falando sobre urbanização brasileira, certo? Então, falando em relação à urbanização brasileira, a gente está vendo aí várias cidades, né? Temos aí a cidade de São Paulo, a vista da cidade de São Paulo 2015, a vista da cidade de Juazeiro do Norte, no estado do Ceará 2017, e temos a vista de São Roque, Minas Gerais 2017, tá bom? Temos aí essas cidades. A gente vai falar um pouquinho sobre cidades, né? Lembrando que ontem a gente falou sobre cidades antigas, né? Formadas lá na Mesopotâmia. Agora a gente está falando sobre as cidades, da urbanização dessas cidades brasileiras. Como é que se deu, como é que se dá, como é que tem acontecido também, né? Vamos ver quais as diferenças há entre as paisagens dessas cidades. Fica aí a pergunta, quais as diferenças? A gente está vendo que tem cidades de uma maneira, tem mais edifícios, outras menos edifícios. Será que todas foram planejadas? O que é isso, tia? Uma cidade planejada? Vamos ver sobre isso. Quais semelhanças existem? A gente vê que tem diferenças, né? Tem semelhanças, né? Algumas tem casas, as outras também. As outras têm mais diferenças, tem mais prédios, as outras menos, né? Em alguns desses lugares, ele parece com o lugar onde você vive? Eu creio que sim, né? É bem parecido mesmo, né? Então, vamos dar uma olhadinha aí. Aí nós temos aqui as cidades brasileiras. O que é a cidade? Aí tem aqui, o que é a cidade? Bora lá dar uma olhada. Então, as cidades brasileiras. A cidade é uma construção humana. Ela é caracterizada pela aglomeração e construção de pessoas e de atividades econômicas. De acordo com o seu desenvolvimento econômico, histórico e social, as cidades elas se configuram em diferentes formas, não é verdade? E por isso que as paisagens urbanas elas podem ser diferentes umas das outras. Então, atualmente, as cidades elas se concentram na maior parte da população, elas se reúnem em várias atividades econômicas e também influenciam o modo de vida das atividades econômicas rurais. Ou seja, então, o que é a cidade? A cidade é uma construção humana, né? É construção de casas, de vilas, de edifícios, né? De prédios, comumente falado. E ela se caracteriza pela aglomeração de pessoas, né? Hoje a gente não está tendo muita essa aglomeração nas ruas, mas pela aglomeração de pessoas, de construções. E as atividades econômicas, tem o comércio, tem a feira, tem a cidade, tem o cinema, tem o shopping. Então, isso é a cidade, tá certo? Aí, primeiro, descreva a paisagem representada na foto acima. A gente tá vendo a paisagem, né? Que é da Avenida da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, 2017. E, em sua opinião, o segundo, essa é uma paisagem tipicamente urbana, por quê? A gente já sabe a diferença das paisagens urbanas e rurais, certo? A cidade urbana ela é mais caracterizada por prédios, por edifícios, por carros, né, veículos, coisas que a gente não vê muito na paisagem rural. Na paisagem rural a gente vê mais vegetação, animais, certo? É meio que por aí. Aí olha só, isso é a página, gente, isso é a página 50, tá bom? Na página 50 você vai responder, ler de novo com calma, né? Que a gente tá dando uma pincelada aqui e você vai responder. Agora a gente vai para a página 51, perdão, eu quero pular para 60. Cidades de origem espontânea. Como é que se dá isso, de origem espontânea? Muitas cidades brasileiras se originaram do crescimento de antigos povoados. Essas cidades surgiram e cresceram de maneira desordenada, né? Já tinha um povoadozinho aqui, aí veio o povoadozinho ali, não teve nada planejado. Ou seja, as pessoas foram se instalando, construindo casas, lojas, ruas, parques, fábricas, etc. A origem dessas cidades é considerável espontânea, né? Foram se juntando espontaneamente e ninguém pensava que ia surgir dali uma cidade e surgiu. As primeiras vilas e cidades fundadas no Brasil se localizaram ao longo da faixa litorânea e se distribuíram de maneira dispersa e isolada. Foi o que aconteceu com Recife, o que aconteceu com Abreu e Lima, o que aconteceu com Olinda. Eram vilas, né? Eram vilas. E a vila foi aumentando, né? Pequenos povoados, né? Principalmente Abreu e Lima, que era um povoado, né? Então foi aumentando e foi se tornando, né? O que é hoje. Função de São Vicente de Benedito, Calixto de Jesus. Olhe sobre tela, que tem aí a imagem, né, de
de 1900, tá? Então tem aí, ó, São Vicente, é o atual estado de São Paulo. Então, que era, cadê? Em 1532, por Martins Afonso Souza, e é considerada a primeira vila no Brasil. Tá vendo? A primeira vila no Brasil foi essa aqui, São Paulo, São Vicente. Então, à medida que as vilas cresciam, se tornavam mais importantes, elas eram reconhecidas como cidades, certo? As cidades brasileiras, elas surgiram da necessidade de proteger o território de invasões estrangeiras, como na cidade de Belém, na atual estado do Pará. Ela foi fundada com esses objetivos. Em 1616, pelos colonizadores construíram o Forte de Precepe, hoje chamado o Forte do Castelo, e o núcleo urbano foi se desenvolvendo em torno do forte, tá certo? Então, tem aí a cidade de Belém, que foi justamente porque para não ter aquelas invasões, né? Como a gente já estudou em história, eram aquelas invasões marítimas, né? Então, como também tem o Forte Cinco Pontas em Recife, tem o Forte Orange em Itamaracá, então a gente vê aí que aí há necessidade de ir construindo mais vilas e cuidar do seu território. Aí a gente pula lá para a página 52 e há também cidades que se originaram da exploração de pedras e metais preciosos. Durante o século XVII, a mineração no interior dos países impulsionou a criação de núcleos de ocupação de regiões atuais no estado de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, tá vendo? Então, teve essa influência por causa dos fortes e teve também porque uma formação por causa de pedras preciosas, né? O pessoal estava lá explorando aquelas pedras preciosas e ali foram juntando-se pessoas, aglomerando, e aí foram surgindo cidades. Em Minas Gerais, a cidade de Ouro Preto e Mariana, Congonhas e Sabará surgiram com a exploração do ouro, tá vendo? No Mato Grosso, a cidade de Cuiabá surgiu com a exploração das pedras preciosas. Essas cidades surgiram por pequenos povoados formados por pessoas que procuravam diamante e ouro. Há que procuravam diamante e ouro. Há notícias que a descoberta de pedras preciosas nessas regiões espalhou-se e atraiu muita gente de diferentes lugares do Brasil. Com a chegada de novos moradores, aumentaram a construção de comércios povoados, cresceram e transformaram-se em cidades, tá? E aí tem a vista de Cuiabá, no Mato Grosso, foi em 2014 essa foto. E tem a foto de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, 2016. Estou fazendo a leitura mais rapidinho, mas aí você vai fazer uma leitura de novo, tá, gente? Então, quer dizer, não tinha o propósito de fazer uma cidade. Agora, veja mesmo, se eu estou aqui em Recife, sei que ali tem ouro, eu vou ficar saindo de Recife para Abreu e Lima, de Recife para Olinda. Não, eu vou ficar aqui. Aí vem outra pessoa, se estabelece aqui. Aí vem uma pessoa, vende água, porque sabe que a pessoa não vai para longe para poder comprar comida. Então foram surgindo os comércios, foram surgindo as casas e ali foram surgindo as cidades, certo? Através de pequenos povoados. Acompanha comigo na página 53, que também está falando algumas cidades se originaram do crescimento dos povoados fundados ao longo dos caminhos dos tropeiros. É um assunto, né, que a gente só está relembrando, porque isso é assunto que dos tropeiros e tal, esse caminho é assunto terceiro, quarto ano, tá? Algumas cidades se originaram do crescimento dos povoados fundados ao longo do caminho dos tropeiros. Os tropeiros eram mercadores, como você já sabe, que transportavam animais e produtos para serem vendidos na área de extração de ouro e também no interior do Brasil. Eles foram chamados de tropeiro por conduzir tropas e mulas, tá? Então, se os tropeiros estavam por ali, estavam transportando mulas, tá? Então quem estava por ali dizia, olha, eu vou vender alguma coisa, porque o pessoal está passando pelo caminho. Então ficou um caminho conhecido, povoado, e começou as pessoas a morarem ali, certo? Dos locais onde os tropeiros paravam para descansar, formavam-se ranchos e fazendas que deram origem a muitos povoados, justamente o que eu acabei de falar. O crescimento desse povoado, ele resultou numa formação de diversas cidades. São os casos, por exemplo, da cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná, e de Sorocaba, no estado de São Paulo, tá certo? Que é mais afastado do centro, é mais no interior. E aí tem a foto do artista de Jean Batista Decreto,
Ele retratou os tropeiros em uma pintura de 1827. Era uma aquarela sobre papel, tá? Tá bem aí tá os tropeiros. Naquela época não tinha, né, aquele comércio e tal. Então, depois a gente vê a cidade de Ponta Grossa, no estado do Pará, tem uma foto de 2017. E a foto também da cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo, 2017 também, que hoje a cidade cresceu, é uma das mais importantes do estado de São Paulo, certo? O que a cidade de Ponta Grossa, do Paraná, Ponta Grossa, no Paraná, e Sorocaba e São Paulo têm em comum? Então aí a gente acabou de ler sobre isso, tá? O que é que elas têm em comum? Como foi que elas nasceram? De que? É isso que eles estão falando. De que forma? Então vai lá e pula teu livro para a página 54 e vamos acompanhar a leitura para a gente responder a página 55. As cidades de origem planejada já é diferente. Essas que a gente leu agora não são planejadas. Elas surgiram espontaneamente, aleatoriamente, de acordo com a necessidade, tá? Ah, passava gente ali, então eu sei que passa gente, então eu vou vender. É igual ao jogo de futebol. Aí se não tem ninguém, eu sei que, mas o pessoal vai ter um jogo, não tem ninguém vendendo churrasquinho, vendendo algo, eu vou vender, entendeu? Não é uma questão de formação de cidade aí, porque aí já existe a cidade. Mas naquela época não tinha ninguém, então foi povoando, então foi uma formação espontânea. Agora a gente vai falar sobre cidade de origem planejada, tá bom? Você viu que a maioria das cidades brasileiras se originou de maneira espontânea. No entanto, outras cidades surgiram de forma diferente. Elas foram planejadas. Isso quer dizer que antes de serem construídas, elas foram projetadas por arquitetos e engenheiros, totalmente diferentes. O engenheiro foi lá, uma cidade, depois é uma cidade. Ele foi lá, olha, aqui a gente pode fazer isso, pode botar um prédio, pode botar uma casa, pode botar um mercado. Totalmente planejada, né? Claro que uma infraestrutura muito melhor. Na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, Palmas, no estado de Tocantins e de Maringá, no estado do Paraná, são exemplos de cidades brasileiras planejadas, tá? Totalmente planejadas. Aí a gente tem a foto aí, né, como a gente tá vendo aqui, nessa página. Aí nós temos aqui na página 54, tem Belo Horizonte. Ela foi fundada em 12 de dezembro de 1897. Não é nenhuma cidade de agora, nenhuma é recente, de 2020, não, né? As cidades são antigas, mas foram todas planejadas, né? Então essa foto de 2015, tá? De Belo Horizonte. Tem a foto de Palmas também, que 2017, ela foi fundada em 89 também. E em Maringá, 1947, um pouquinho mais velha. Essa foto também de 2014. Você pode ver a diferença de uma cidade planejada, né? Você vê, né, o espaço, tem aquele espaço para arborização, que é isso, tem plantas, tem um espaço de cada um. Então é bem diferente, tá? Observe a imagem da cidade de Goiânia e leia a legenda, tá? Então Goiânia ela foi fundada em 24 de outubro de 1933. Tá aqui na página 55. A foto vista da cidade de Goiânia. Olha só que coisa linda, tá vendo? Parece uma pintura. Então, qual é a data da fundação da cidade de Goiânia? Tá aí, a gente acabou de ler, tá? Tá embaixo mesmo da foto. Letra B. Que elementos da paisagem é possível identificar na imagem, tá? A gente tá vendo o quê? Tem várias coisas que a gente tá vendo aí. Então, vai lá e escreve. Com base na imagem, como você acha que a construção da cidade de Goiânia foi planejada? Converse isso com seus colegas professores. Então, é uma cidade planejada, tá, gente? Você vê, tem espaço para rua, tem espaço para parte arborizada, tem espaço totalmente diferente de uma cidade que não é planejada, né? Você vê casas em morros, você vê periferias totalmente aglomeradas, então é muito diferente, tá? Brasília é uma capital planejada. Então, uma das capitais planejadas muito bonitas é Brasília. A gente tira pelas fotos, né? Muito linda mesmo as fotos de Brasília, né? Bem planejada. Então, por Oscar Niemeyer, né? O arquiteto, ficou belíssima. A cidade de Brasília, ela está localizada no Distrito Federal, onde ela fica na sede do governo brasileiro. Brasília é outro exemplo de cidade planejada. Ela foi construída para ser a capital do país. Olha, ela foi planejada só para ser a capital do país, porque antes não era Brasília, tá?
O projeto da cidade de Brasília foi elaborado pelo arquiteto Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Tá vendo que eu acabei de falar? Eles planejaram o local onde seriam as moradias, os comércios, os serviços, os edifícios dos órgãos do governo. Então, tudo foi planejadinho, né? Onde é que ia ser cada coisa. As obras começaram em 1957, 21 de abril de 1960, e a cidade foi inaugurada como uma nova capital do Brasil. Brasil é uma cidade administrada onde se localizam os órgãos públicos do governo federal, como o Congresso Nacional e dos ministérios. Em Brasília, é em Brasília que o presidente da República e seus auxiliares administram o país. Então é lá em Brasília que fica o presidente atual, certo, gente? Então, você vai responder na página 56 qual é a diferença entre a origem de Brasília e de outras cidades brasileiras como Sorocaba e Cuiabá. E aí, qual é a diferença? Você vai me responder. Tem aí também o sexto. A cidade de Brasília foi construída com que objetivo? A gente acabou de ler. Antes de Brasília, duas outras cidades sediaram a capital do Brasil. Pesquise quais foram essas cidades e anote o que descobriu. Eu já tinha falado, uma não foi, que está lá na Bahia, e está faltando outra. Você vai pesquisar e vai procurar. Então tinha aí, ó, tudo que foi planejado, tem na foto do lado a construção do Palácio do Congresso Nacional em 59, né? E teve a vista do Congresso Nacional também aí, essa foi em 2016, tá? Onde ficam os deputados, tudo isso aí. Aí você vai lá, pular para a página 58 e a página 59. Vamos lá? Página 58 e 59. Aí lê comigo, tá, gente? Lê comigo para poder não ficar aquela coisa cansativa. Ai, você tá lendo, você tá lendo, você tá lendo. Tá ficando uma coisa chata. Não, eu quero que vocês leiam comigo para ficar uma coisa bem legal. Aí vamos lá. As cidades e suas fundações. O que é que acontece? As cidades, ela tem uma função, isso é, ela tem uma atividade, isso na página 58, tá, gente? A cidade tem uma função, isso é, uma atividade econômica que se destaca em relação às outras. Muitas vezes essa atividade que traz desenvolvimento à cidade. Ou seja, é o caso, por exemplo, de Paraty, do estado do Rio de Janeiro, onde a atividade turística se destaca e favorece o desenvolvimento da cidade. Por isso dizemos que a função da cidade de Paraty é turística. Assim como Recife, a função, e Olinda é turística, né? As pessoas vêm para conhecer a praia, as pessoas de longe, né? Então é uma função maior turística. Diferente da Abreu Lima, que ela tem mais empresas, né? Não tem praia. Mas assim, cada cidade, cada local, ela é planejada com sua função, ok? As que são planejadas, né? Mesmo as que são espontâneas, elas acabam indo para aquele norte, ou seja, para o comércio, para o turismo, tá? Então, a vista da cidade de Paraty, no estado do Rio de Janeiro. Então, nossa, linda desse jeito, né? Com essa água toda, então não tem como você não procurar o turismo. As misturas da cultura alemã e italiana recebida na arquitetura e da construção da culinária, ela tornou a cidade de Gramado um dos destinos turísticos mais procurados no estado do Rio Grande do Sul. A principal função da cidade de Gramado é turismo. Também, não é praia, mas é pela arquitetura, né, pelo formato das casas, é pelo frio, Então, Gramado também tem a função turística, tá certo? A cidade de Gramado. Existe cidade que tem várias funções, que é diferentes atividades, destacam comércio, indústria, turística, religiosa, prestação de serviço, entre outras. Fortaleza, do estado de Ceará, por exemplo, é uma cidade que tem várias funções. Olha só, Fortaleza. Atividade turística é importante na cidade de Fortaleza. O turismo contribui para o desenvolvimento da cidade, né? Entra dinheiro para a cidade, atraindo visitantes que chegam em busca de lazer e descanso. Mas a atividade de comércio e a prestação de serviço também destacam na cidade de Fortaleza. Tá aí a foto da praia de Mussuripe, na cidade de Fortaleza, de 2015, tá? E tem um turismo construído para o desenvolvimento de outras atividades, que atende turistas como comércio, serviço, tá? Que tem aí a fotozinha também. Se você vive em uma cidade, qual é a principal função dela? Se você não vive em uma cidade, qual é a principal função de uma cidade próxima do lugar onde você vive? Resposta aí, gente. Bora lá na página 59.
Aí vamos correndozinho, dar uma olhadinha na página 60 e 61. Dá para dar uma olhada, né, gente? Então vamos olhar aí a página 60 e a página 61. As cidades não foram sempre como as conhecemos hoje. As transformações produzidas pela sociedade ao longo do tempo podem ser facilmente percebidas na paisagem urbana, por meio de fotos, nas mesmas cidades em diferentes momentos. Podemos identificar essas marcas e perceber o que mudou e o que permaneceu na paisagem dessa cidade. Observe as imagens abaixo, elas mostram as cidades de Santos, do estado de São Paulo, em 2 momentos diferentes, tá vendo? Então, a cidade ela começa de um jeito e ela depois pode ir mudando, tá? Diferente de uma cidade planejada, que é assim mesmo, algumas coisas podem ir mudando, mas principalmente as espontâneas é que vão mudando mesmo ao longo do tempo, tá? Faz a mesma coisa, pesquisa no Google, na internet, tá? Aí vai lá, eu moro em tal lugar. Como essa cidade era antes? Como é que ela é agora? Aí você vai ficar admirado como era, como muita coisa mudou. Observe novamente a foto da página anterior, isso na página 61 para responder, tá bom? De quando é a foto 1 e a foto 2. Aí tem aí mostrando as datas, aí você vai lá e responde. Quantas décadas se passaram entre uma foto e a outra? Né? Década quer dizer 10 anos de cada foto, né? Se passou 10 anos de 1 a 20 anos, então você vai ver aí. 100 anos, né? Passou 10 décadas, né? 100 anos. Quais elementos podem ser identificados na paisagem 1? Aí na letra A, B, né? E na letra C, quais as transformações ocorreram na paisagem 2? A paisagem 2 tem coisa que na paisagem A não tem, certo? Quais mudanças ocorreram nos últimos anos no lugar onde você vive? Faça um desenho. Olha, eu falei, vai lá, pesquisa e faz um desenho bem legal aqui que eu quero ver vocês fazendo, certo? Aí vamos lá. Tia, isso tudo não, gente. Isso aqui é bem facilzinho. Só pra gente terminar esse capítulozinho de hoje, tá? Retratos e cidades. Olha que coisa linda, retratos. Muitos artistas de diferentes épocas retrataram em suas obras os espaços urbanos. As imagens a seguir mostram algumas paisagens urbanas retratadas naquela época, né? Então, olha, aqui ela tem uma pintura de Ruth Droit, uma gravura de John Moss, o Rugendas, mostrando a rua direita, a atual 1º de março, em 1835, na cidade do Rio de Janeiro, tá? Então, muito legal, porque hoje você não vê, né? Tinha pessoas aqui, né? A roupa, a gente vê que as roupas são diferentes, certo? Totalmente diferente do que é hoje, certo? Aí, olha só, aí a gente tá vendo aqui também a pintura de Tarsila do Amaral, a Garé, que é de 1925. Nessa obra, a artista ela representou o espaço urbano usando formas geométricas de óleo sobre tela. Bem legal, né? Ela usou círculos, usou retângulos, Então, ó, muito conhecida essa obra de Tarsila do Amaral, linda, bem colorida para a época que era em 1925, parece uma pintura de hoje. E tem essa daqui de baixo, que é mais recente, que é 2010, né? Bem recente. Rio Pinheiros, pintura de Cristiano Sidotti. O artista representou a parte do espaço urbano da cidade de São Paulo. É um óleo sobre tela também. Esse quadro existe, tá, gente? Tudo isso que a gente tá vendo aqui, esses quadros realmente são reais. Então, vamos ver, tem uma atividade sugerida aqui. Vamos ver se dá pra gente fazer essa atividade bem legal. Tem aqui na página 63. Que tal retratar a sua cidade? Eita, que legal, não falei? Em grupo, não dá para fazer em grupo, elabore painéis e ilustrações para representar uma cidade. Se você morar numa área urbana, representa a cidade onde você vive. Se mora na área rural, representa a cidade uma cidade que conhecem ou de que gostam. Aí não é obrigada a fazer como tá aí, não. A gente vai... vamos fazer do jeito que dá para fazer, tá, gente? Improvisar, era essa palavra que eu estava procurando. Então, em uma folha de papel de cartolina, se não tiver cartolina, faz no caderno, faça desenhos que mostram as mais avenidas, mostre os mais variados aspectos das cidades, culturas, ambientes econômico e social. Então, vai lá, pega teu caderno, aí vai lá, mostra a cidade onde você mora, se tem comércio, se tem
ambientes culturais, tem igrejas, tem, vai lá, ambientes sociais também, tem escola. No 2, representa elementos locais marcantes da cidade, como rios também, tá? Áreas verdes, avenidas, museus, outras construções. Elabore legenda para o desenho, identificando aspectos dos elementos representados e, se possível, informe também a localização desses elementos da cidade, tá? Faz lá, é como se fosse um mapa e faz uma legenda. O que eu pintei de verde é a grama, a vegetação. O que eu pintei de amarelo são as casas. O que eu pintei, tá bom? Número 4. Expõe os trabalhos para toda a classe, vai expor aqui, né? Manda pra gente dar uma olhadinha. Cada grupo vai escolher a análise do trabalho, o feito do outro e conversa com todos. Então a gente vai conversar aqui. Essa parte a gente pula, né? Professor, sobre a impressão dos desenhos causados, mais elementos que foram representados. Quais aspectos mais chamaram a atenção, né? E por fim, eles vão discutir com os colegas, com o professor, a impressão dos desenhos. Conversa também sobre os aspectos positivos que realizaram sobre o desenho. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa atividade eu vou querer sim. Vocês podem fazer no caderno. Quem quiser fazer na cartolina e tiver, bom. Ou numa folha de ofício também, juntar 2 folhas de ofício. Mas eu quero sim, pra gente ver e usar bastante a nossa criatividade, tá bom? Então hoje a gente falou em geografia sobre formação de cidades espontâneas, formação de cidades planejadas. Falamos também um pouquinho sobre retratos da cidade, bem legal, e mudanças da cidade. Como é que se deu essas mudanças ao longo do tempo. E as funções, olha como a gente estudou muita coisa. Também estudamos sobre funções da cidade. Cidade que tem mais a função para o turismo, cidade que tem mais função para o comércio, pode juntar as duas funções. Então foram vários assuntos em um só, tá bom? Falamos bastante de Brasília também. Então a gente deu uma paradinha aqui na página 63. Na próxima aula a gente vê o processo de urbanização no Brasil, tá bom? Beijinho pra vocês, espero que tenham gostado da aula. Até a próxima aula. Não esquecem, posta os vídeos que eu quero ver as atividades prontas.